Deixe-me apresentar rapidamente. Eu não sei se tem muita gente aqui que lembra de mim quando eu era pequenininho, mas eu já fui membro dessa igreja quando eu tinha a idade dessas meninas, dos 2 aos 6 anos de idade. Deus me deu a graça de estar aqui e hoje retorno como pastor, pela graça de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 15 anos e pastoreio na Igreja Presbiteriana em Limeira, no interior, mas eu moro em São Paulo e ensino no Centro de Pós-Graduação e também lá no JBC, onde estou lá com o Lucas. Então, por isso que nós nos conhecemos e ele convidou para que eu estivesse aqui. E nós combinamos que eu falaria do seguinte assunto, que é um assunto amplo demais. Tem uma matéria no seminário, acho que eu nem cheguei a dar essa matéria para ele, mas chama-se Cosmovisão, que é olhar para a vida a partir de um referencial bíblico, é ter uma visão da vida. Cosmovisão é uma visão da realidade a partir de um referencial bíblico. Essa matéria é tão ampla que em um semestre a gente já tem que espremer a matéria para colocar lá dentro. E é muito rico, então eu resolvi falar de um aspecto pequeno, quem sabe dar a vocês um panorama do que significa ter a nossa mente mudada ao olharmos para as coisas corriqueiras da vida a partir de uma cosmovisão bíblica. Então, eu escolhi falar uma parte de uma série de mensagens que eu fiz na igreja onde eu sou pastor, lá em Limeira, sobre fé e trabalho. Por quê? Porque eu quero lidar com aquilo que a maioria de nós faz o tempo todo e a gente tem dificuldade de conectar com Deus. Não estou falando só de trabalho remunerado, preste atenção, vou falar com todos aqui, donas de casa, aposentados, todo mundo. Eu quero, inclusive com crianças, eu quero que a gente entenda que todo tipo de esforço que nós fazemos para produzir algo, para cuidar de algo, tem a ver com trabalho. Então, alguns de nós fazem trabalho remunerado, outros não. Outros trabalham em casa, outros fazem trabalho voluntário, outros já fizeram trabalho e hoje estão aposentados, mas, no entanto, eu quero mostrar um pouquinho sobre como isso que a gente faz grande parte da nossa vida deveria ser visto a partir de um referencial bíblico, mas nem sempre o é. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo trabalho de uma maneira certa. E eu vou tentar mostrar a vocês como, às vezes, nossa mentalidade sobre trabalho, ela é mais assim, não é certo nem errado, não é nem preto nem branco, é meio cinza. Assim, o que é trabalho? Trabalho assim, tem que fazer. E eu quero tentar mostrar, então, a partir da Bíblia Sagrada, como há muito mais o que dizer e pensar sobre trabalho a partir de um referencial cristão. Então, o que eu pretendo fazer? Eu estarei com vocês, com a graça de Deus, falando amanhã também. Então, hoje eu só vou estragar. Hoje eu só vou assim quebrar o nosso prédio. E eu espero poder construir amanhã. Então, se você sair assim, meio assim, hoje não tem problema, volta amanhã. Tá bom? Amanhã a gente vai. Mas por quê? Para a gente aprender algumas coisas na vida cristã, às vezes a gente tem que destruir coisas erradas que a gente aprendeu durante tanto tempo. Às vezes a gente, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos na igreja, a gente sempre aprendeu de um jeito, de repente alguém fala assim, alguma coisa, puxa, mas eu nunca tinha pensado assim. Então eu vou tentar mostrar um pouco daquilo que eu vejo em vários evangélicos, não só presbiterianos, mas evangélicos em geral, e tentar, então, minar alguns conceitos que não são muito saudáveis. Então hoje eu pretendo falar sobre dicotomia e integração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther. Eu coloquei o texto aqui, mas se ficar ruim de ler, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu coloquei aqui no slide o livro de Esther. O livro de Esther é um livro que normalmente a gente conhece a história, já saiu até novela, né, dessa história, e a gente tem uma noção de algumas coisas, mas nem sempre nós tiramos lições preciosas. Algumas histórias da Bíblia são mais fáceis, outras parecem mais difíceis. Esther é um pouco distante assim para tirar algumas histórias. Parece muito assim, outra realidade. E eu vou tentar de maneira bem simples
coisas mesmo, nada de extraordinário, mostrar como esse livro tem uma lição preciosa nessa questão de fé e trabalho. Então eu vou ler o texto e, se você tiver o texto e quiser acompanhar, senão eu vou pedir para você ler comigo, a gente vai ler esses 4 versos, tá? Esther capítulo 4, versos 13 e 16. Esse é só um trechinho da história, eu vou contar um pedacinho para chegar até aí, mas é nesses 4 que eu quero focar, tá? Então vamos ler juntos? Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perece. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos a tua orientação sobre esse livro, para que nós entendamos algumas verdades embutidas na história de Esther. E essa história fique prática para nós, no que tange ao nosso dia a dia. Nós pedimos isso porque sabemos que o teu Espírito é que nos dá entendimento. Então nós rogamos que o teu Espírito faça isso agora, dando-nos entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu começar com algumas colocações sobre o livro de Esther. O livro de Esther tem algumas coisas muito estranhas para o cristão. Primeira coisa muito estranha, que deixa muita gente de encafifado, como ele diz, ou de cabelo em pé, é que nenhuma vez Deus é mencionado no livro. Percebe bem coisa estranha de um livro da Bíblia. Não tem Deus uma vez. Nada. Tem menção a coisas pequenas, por exemplo, fala-se de jejum, mas não tem, por exemplo, culto. Tem culto, não tem sacrifício. Inclusive no tempo de Esther não dava para ter sacrifício, porque Esther e outros do povo judeu estão exilados, eles estão longe de Jerusalém, então eles não podem sacrificar lá no templo de Jerusalém, tá? Mas não existe, por exemplo, menção deles na sinagoga. As sinagogas foram os lugares que foram iniciados pelos judeus na época que eles foram tirados da terra. Eles não podiam ir lá para Jerusalém, mas eles podiam aprender da Bíblia, onde? Nesses lugares chamados sinagogas. Foi nesse tempo que começaram as sinagogas. Mas a gente não tem menção à sinagoga, não tem estudo bíblico, não tem reunião de oração, não tem Deus, não tem Messias, não tem nada. Isso é bíblico, pastor. Muito comentarista fica com essa pulga atrás da orelha, muita gente que estuda a Bíblia. E eu quero, no entanto, mostrar como, ainda que Deus não apareça explicitamente, existe não só cuidado de Deus, mas existe serviço por parte de quem faz parte do povo de Deus, tá? A rainha Esther se torna instrumento da providência divina na proteção dos judeus. Ela serve os seus compatriotas no palácio. E eu estou destacando a ideia de que há serviço para a gente entender depois a relação com o trabalho que eu vou fazer no decorrer da minha palavra aqui, tá? Então, por que eu acho que o livro de Esther ele pode nos enriquecer? Porque Esther é um dos poucos personagens no Antigo Testamento que viveu boa parte da sua vida, se não toda a sua vida, fora da sua terra. O que isso significa? Não estava no ambiente de igreja. Imagina assim, ó, quando o povo de Deus, eles ouviam ordens de Davi, é um rei crente dando ordem para gente crente. Tinha muito pecado? Sem dúvida, mas ainda assim tinham regras no povo de Judá
que permitiam um ambiente um pouquinho mais próximo do que Deus queria. Mas no caso de Daniel, por exemplo, que foi para a Babilônia, de José, que viveu boa parte da sua vida no Egito, e de Esther, eles não estão na sua própria terra. Eles estão convivendo com gente ímpia, com gente que não teme a Deus o tempo todo. Por causa disso, o livro de Esther é um bom livro para a gente refletir sobre a relação entre fé e trabalho fora do ambiente judaico. Quando a gente fala de fé e trabalho, que é o meu tema nesse final de semana, normalmente a gente pensa sobre a relação com como é que eu posso ser crente no meu serviço. Mas eu quero primeiro chamar a atenção no seguinte: quais são os dilemas que eu e você temos quando nós convivemos com gente que não é cristã? Seja no nosso lar, seja na nossa escola, seja no nosso ambiente de trabalho, onde a gente serve de alguma forma. Quais são alguns dos dilemas? E a gente vai ver aqui o livro de Esther trabalhando esses dilemas, tá? Agora, lembra, eu falei que há serviço. Então deixa eu falar uma coisa típica de quem é cristão. Todo cristão genuíno usa essa frase: eu quero servir a Deus, pastor. Deus sabe, Deus conhece o meu coração, sabe que eu quero mesmo servir a Deus. E o que as pessoas dizem quando elas falam que elas querem servir a Deus? Atenção, olha só. No mundo evangélico, então isso vale para a gente, espera-se que os cristãos justifiquem todas as suas habilidades pela sua utilidade espiritual. Isto é, se alguém tem alguma habilidade, ele tem que, para servir a Deus, ele tem que usar no contexto da igreja. É assim que a gente normalmente pensa. Então, por exemplo, um administrador, alguém que administra bem, fala assim: você tem que trabalhar lá na comissão de reforma da igreja. Você tem bom de número, assim, você tem que ser tesoureiro da igreja. Ou senão um jovem que toca violão, toca bem o piano. Então como é que ele serve a Deus? Ele serve a Deus tocando na igreja, porque é assim que ele honra a Deus. Ou senão um cientista que conhece bastante sobre biologia, psicologia, dá uma palestra para a gente sobre evolucionismo. Mas os jovens vão gostar, os adolescentes vão amar. O que a gente está querendo dizer com isso? Ou um jovem artista decorando o quadro de aviso, o que a gente está expressando com isso? Atenção, todo dom e talento que eu tenho honra a Deus quando eu uso na igreja. Qual é a conclusão lógica? Quando é fora da igreja, não honra a Deus. Essa é uma mentalidade muito comum no nosso contexto. A gente entende que está agradando a Deus e servindo a Deus quando a gente usa dentro da igreja. Mas o que eu estou tentando mostrar é que esse conceito não é um conceito que combina com as escrituras, com a tradição da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma visão mais ampla do que significa servir a Deus. Mas na cabeça da maioria de nós, que a gente aprendeu assim, servir no reino é sinônimo de atividade ministerial de tempo integral. Então, se eu falasse para vocês assim: então, eu comecei uma faculdade de química, aí eu larguei para servir a Deus. Você entende o que eu quero dizer? Você está entendendo? Quando eu estava fazendo química, Deus não estava se agradando, mas eu larguei a química e aí eu fui servir a Deus. Com isso eu estou expressando o que é comum na nossa cabeça, na nossa mentalidade evangélica, de que eu sirvo a Deus quando eu sou um pastor, quando eu sou um missionário, quando eu sou um ministro de música ou coisa do tipo. Eu costumo dizer que assim, pastor é visto por membros da igreja como sendo assim, especial, privilegiado, trabalha com as coisas de Deus o tempo todo. Agora missionário então só falta sessão. Que missionário a gente fala assim: olha, é dose em deixar nosso contexto, nossa casa, para ir para um lugar. A gente tem aquela impressão de que esse serve a Deus assim, 300%. Pastor serve com 75%, viu, Lucas? Mas missionário uns 300%. Assim, é uma bênção. Uma bênção. Agora eu trabalho lá na empresa, né? Mas o pastor? Tem que trazer comida para casa para trabalhar na empresa. E assim fica tanto servir a Deus, mas não dá.
que eu tenho que trazer comida para a criançada. Nós temos então uma maneira de pensar que faz com que servir a Deus seja só trabalho de igreja.